Pronto. Pessoal, nossa primeira aula vai ser sobre controladoria. Vocês lembram da aula passada que eu comecei a falar sobre auditoria? Então, a nossa disciplina é auditoria e controladoria. E eu, na aula passada, eu falei sobre auditoria e essa semana, nessa aula, a gente vai falar sobre controladoria, tá certo? Eu vou começar a ler algumas coisas para vocês, só para a gente entender um pouquinho sobre o que seria a controladoria de fato. Gente, o ambiente, né? Competição mundial influencia na organização e se estrutura internamente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse conteúdo introdutório só para quando eu mandar os slides para vocês, e aí eu vou entrando logo no assunto, não é melhor? Que aí a gente não perde tempo. É um conteúdo introdutório, é só leitura mesmo. Então, assim, gente, no processo de auditoria, o que é que acontece? A auditoria, ela está voltada para 3 fatores cruciais da gestão, né? Então, tanto a auditoria quanto a controladoria, elas estão voltados para a contabilidade. Então, está totalmente relacionado, tem total relação com a gestão da contabilidade. É só para introduzir um pouquinho. Então, tanto a auditoria quanto a controladoria, as ações de ambas estão relacionadas com as ações que a contabilidade pode nos dar, né, que a contabilidade pode nos fornecer, os relatórios que a contabilidade pode nos fornecer. Para quê? Para que a gente consiga efetuar, de fato, essa ação, né, essa situação, esse cargo, essa função, né? Gente, o processo de planejamento e de controle. O processo de planejamento e de controle relacionado à auditoria são interrelacionados. O planejamento estabelece objetivos de organização, enquanto o controle, a metodologia para avaliar o desempenho das metas traçadas. Além disso, o controle obtém as informações necessárias para a realização de um bom planejamento. O planejamento é o caminho, o planejamento é o caminho e o controle estabelece se esse caminho é adequado e se foi executado plenamente. Então, isso que eu estou apresentando para vocês aqui é o ciclo de processo de controle para um processo de controladoria ou de auditoria. Só que a gente está voltando para controlar. O próprio nome, né? O próprio nome de controladoria já está falando, é um ato de planejar algo, de controlar algo, ou alguma função, algum cargo, alguma situação. Então, esse ciclo de processo de controle, como aqui está exemplificado, está relacionado ao planejamento, à ação e à análise dessa ação. Isso relacionado à controladoria, né? Contabilidade versus controladoria como ciência. Né? Raiz da teoria contábil, então, teoria da decisão, teoria da mensuração, teoria da informação. O conceito econômico e o processo de comunicação. A controladoria é o estágio evolutivo da contabilidade. Então, é como se existisse um processo contábil numa empresa, sabe? E esse processo contábil fosse evoluindo. E aí, quando esse processo contábil vai evoluindo, automaticamente cria-se uma controladoria e uma auditoria, que é a checagem do processo, a checagem do ciclo de processo. Nada mais é do que isso, né? Apesar dos princípios contábeis geralmente aceitos serem tradicionalmente conhecidos como fonte de teoria contábil, esta é a mais antiga e vem com o conceito de controle das operações. Da sua utilização para os usuários externos veio o postor. Né? Então, assim, todo esse processo de contabilidade, de entendimento sobre contabilidade, passou-se posteriormente à gestão da controladoria. Né? Como é que funciona essa controladoria, o porquê essa controladoria, né? E aí, nesse segundo tópico, eu exemplifico para vocês sobre a conceituação e a aplicação da contabilidade geral. Isso daqui é um desenvolvimento contábil de como é introdutório também sobre controladoria, que aí eu mando para vocês em PDF também, e vocês já vão tendo acesso para a gente otimizar realmente o tempo da aula. Né? Vamos passar para o que realmente interessa. Quando se fala de controladoria, o próprio nome já está dizendo, é um ato de controlar algo, de checar o controle de algo. Né? Então, essa relação da eficiência, da eficácia e da efetividade está totalmente correlacionado a esse ato, essa ação de controlar, da controladoria em si. Por quê? Acho que eu já falei com vocês sobre planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala muito de eficiência, eficácia e efetividade.
Então, o que é isso? Quando vai... inicialmente, eu falei aqui para vocês sobre o ciclo do processo de planejamento, o ciclo de processo de controle da controladoria, né? Manter... né? O processo de planejamento. Então, esse processo de planejamento vai indicar o planejamento, a ação e a análise dessa ação. Isso é a controladoria. Desculpa, eu só parei porque eu estava querendo parar aquele negócio que estava projetando aqui. Né? Gente, a eficiência e a eficácia está esses conceitos de eficiência e eficácia está totalmente ligados a esse processo de controladoria. O Anderson está dizendo que a internet está ruim. Tudo bem, Anderson. Está totalmente relacionado ao processo de controladoria. Por exemplo, eficiência de respeitar o método ou o modo certo de fazer as coisas, definida pela relação entre volume produzido e recursos consumidos. Então, a eficiência é o objetivo atingido dividido pelos recursos consumidos. Então, como eu vou atingir esse objetivo e que recurso eu vou utilizar para atingir esse objetivo. Entende que a controladoria é exatamente isso. São ações de planejamento, depois a análise dessa ação, né? De como é que funcionou essa ação. A eficácia é o grau de que um pré-determinando objetivo ou meta é atingido. Eficácia é igual aos objetivos atingidos dividido pelos objetivos planejados. Como eu vou chegar nesse objetivo? E a efetividade, de fato, é o recurso consumido e dividido pelo objetivo planejado. Então, como eu vou consumir esse objetivo e efetivar, de fato, chegar no meu como eu vou consumir esse planejamento, né? Esses recursos, e como, de fato, eu vou chegar no meu planejamento, vou efetivar o meu objetivo, desculpa. Tá certo? Então, esses conceitos de eficiência e de eficácia é a mesma coisa de dizer assim, eficácia é você fazer a coisa certa da maneira correta. Então, por isso que está relacionado à auditoria, a controladoria, é você tentar fazer o negócio correto da forma correta. Né? Então, eficiência e eficácia está atrelada a exatamente isso. Tá certo? E aí, gente, eu tenho uma relação aqui de ambos. Contabilidade, né, controladoria e auditoria. Contabilidade, né, estuda e enuncia as leis de controles econômicos das empresas de todas as classes e deduz-se as normas oportunas a seguir para que esse controle seja verdadeiramente eficaz, persuasivo e completo. Olha aí, voltando lá para a questão do que é eficiência e eficácia. Né? E controladoria identifica a mensuração, comunicação e decisão relativa aos eventos econômicos, respondendo pelo lucro e pela eficácia empresarial. E a auditoria é a verificação de falhas e aconselhamentos para que sistemas de controle sejam desenvolvidos para evitá-las, para evitar a falha, de fato, né? Então, qual é a diferença disso? Né? O que é controladoria? Na verdade, nada mais é do que identificar e controlar, mensurar a decisão de um possível evento econômico da empresa. Enquanto a auditoria, quando a gente estava tendo aula na aula passada, nada mais é do que a verificação da falha dos processos. Né? Então, a controladoria já é justamente por isso, é para identificar e planejar a decisão da empresarial, que utiliza as relações dos relatórios contábeis que possivelmente vai nos dar. Né? Mais à frente eu vou explicar para vocês sobre qual é a relação desses relatórios. Então, enquanto a auditoria busca verificar as falhas, a controladoria ela identifica e mensura no processo decisório. Né? Utilizando o quê? Os relatórios contábeis para nos dar a base sobre esse processo de decisão. Tá certo? Então, o controle, com relação ao controle, eu coloquei aqui diferença entre controladoria e contabilidade. Aqui a gente tem uma função, que eu coloquei o quadro aqui de funções, a contabilidade e a controladoria. Né? Funções, usuários e objetivos dos relatórios. Quais são os relatórios que a contabilidade pode nos dar? Externos e externos, facilitar a análise financeira para a necessidade dos usuários externos. E a controladoria interna. Né? Forma de relatórios, né, que a contabilidade pode nos dar: balanço patrimonial, uma DRE, né, a demonstração de resultado de exercício, né,
é demonstração de resultado, e a controladoria vai fazer orçamento contábil por responsabilidade de relatório do custo, relação para os rotineiros, né? Frequência de relatório anual trimestral, a contabilidade faz isso, com relação à controladoria, faz-se necessário quando for esses relatórios são necessários de acordo com a necessidade da administração. Os valores utilizados são históricos de moeda corrente, a controladoria da mesma forma, históricos e esperando moeda corrente e moeda estrangeira, medidas fiscais, por aí vai. Então, tem todas essas relações de ambas as situações, né? Com relação à diferença entre controladoria e auditoria, eu coloquei também aqui algumas relações. Tá? Apesar de ambas se assemelharem, né? Tanto a controladoria quanto a auditoria, nos objetivos funcionais, porque se preocupa com a mesma companhia de controles e erros, fraudes e desperdícios. Mesmo assim, existem algumas diferenças básicas. Por exemplo, a função, fase de atuação, né? A fase de atuação entre auditoria e controladoria. Na auditoria, após a ocorrência do fato. Então, quando ocorreu um fato, um erro é que faz-se uma auditoria, né? Com relação à controladoria, durante esse fato, né? Se ocorreu um fato, se ocorreu um erro, durante isso se está acontecendo, pode-se fazer uma controladoria, porque no fato, nesse caso, a controladoria age no sentido de controlar, de executar, de gerenciar essa situação. O campo de atuação, né? Verificação de falhas e aconselhamentos para que os sistemas de controle sejam desenvolvidos para evitá-las, no caso da auditoria, da controladoria, né? Órgão de linha responsável pelos sistemas de informação e controle de todas as unidades, né? Então, são formas de sempre, né, relacionado sempre de controlar o que já está sendo executado, diferente da auditoria, que depois que executa o fato, né, e depois que executa a ação, é que faz-se a auditoria, a controladoria, né, de acordo com a execução do processo, né, do processo empresarial. Acessar os documentos, né, a controladoria tem acesso a documentos secretos, a auditoria não tem acesso, embora elabore procedimentos para a guarda e manuseio seja seguro, auxílio na tomada de decisões da companhia, a auditoria não auxilia, e a controladoria é a essência da sua atividade. Né? Então, por quê? Porque nada mais é do que a forma com que a empresa, né, com que o processo empresarial seja controlado para nos dar informação. Com base em quê? Nos relatórios contábeis, com base em quê? Na diferenciação na utilização do planejamento empresarial como eficiência, eficácia e efetividade. Todas essas coisas são relacionadas ao processo de auditoria. Então, a auditoria nada mais é do que a verificação de falhas, né, e aconselhamento para os sistemas de controle e desenvolvimento e de controles que sejam desenvolvidos para evitar justamente essas falhas. Então, é o acompanhamento de todo o processo gerencial, de todo o processo empresarial, embasado nos relatórios contábeis, para nos dar informação, né, para nos dar informação enquanto gestor, para melhorar o nosso processo de decisão. Essa é a base central da questão da controladoria, do que de fato do que de fato faz. Né? Então, esse é o que funciona, essa é a ação de como funciona esse processo controlado, né? Auditado de uma forma, controlado de outra, usando os relatórios contábeis para nos dar essas informações. Tudo bem? Não tem alguma dúvida? Dúvida, gente? Não, Jair. A Alana quis entrar. Pois eu vou interromper a gravação para a gente tirar as dúvidas, viu?